Olá, galera, nós somos do Neves Famosinhos, estamos aqui com o primeiro podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Tolentino, estou aqui com a Ivanete Carvalho e roda a vinheta do Neves Famosinhos. Neves Famosinhos. Então, pessoal, hoje a gente vai entrevistar um grande empresário aqui da nossa cidade de Ribeirão das Neves. Renato Loff. Tamo aí, galera, tamo aí. Obrigado, Neves Famosinhos. Obrigado, viu, pelo convite no podcast. Que seja aí um podcast bem divertido, né? Que a gente consiga trazer aí muitos esclarecimentos, né? Para as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente faz. Eu, como empresário, né, natural aqui de Ribeirão das Neves, muito legal estar aqui com vocês. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, eu vou pedir o Denilson para colocar uma fotinha ali na tela para nós. Enquanto isso, eu vou apresentar o nosso convidado, tá bom? Renato Guimarães Loff, nascido no dia 22 de setembro de 1976, graduado em fisioterapia pela Universidade Católica de Petrópolis em 2001. Especializou-se em neurologia pela PUC, ortopedia e esportes pela UFMG, aprendizagem motora pela USP, entre outros. Criador também do método de Treine, criado em 2010. Nossa primeira pergunta é: o que você diria para esse Renato Loff daqui? Eu diria que as coisas são muito difíceis, né? Mas você tem uma coisa assim que eu acho que é fundamental para todo mundo, essa resiliência, né? De enfrentar os obstáculos, de conseguir tirar aí o que tem de bom das coisas, né? Então acho que isso aí é bem legal. Essa foto eu estava nos Estados Unidos, essa foto é de 2009 ou 2010, eu estava, acho que em Pampa, nos Estados Unidos, ali na região, né? Ali em Miami. Perto ali você tem uma cidade chamada Pampa e eu tirei essa foto lá. Foi em 2010. 2010? Dentro dessa história sua, né, a gente sabe que o empreendedorismo é muito difícil para muitos. Então, às vezes, a gente encontra muitas barreiras, né, até mesmo para chegar ao ápice aí, que hoje a gente pode considerar que você está no ápice dentro da nossa cidade, da nossa região. O que você diria que foi a sua virada de chave, o seu principal momento ali que decifrou? Agora eu... É claro, a questão do empreendedorismo no Brasil é muito difícil. Você tem outros países que são fantásticos com relação a isso. Você pega, por exemplo, a China hoje, que é uma potência, né? A China hoje, nós estamos agora marcando uma ida para a China ainda esse ano, para conhecer algumas tecnologias que são usadas lá. E convido aí vários empresários de Neves. Se quiser fazer uma caravana junto com a gente aí, viu, gente? Tá aí, se vocês quiserem conhecer a China, nós estamos indo para vários parques tecnológicos na China, tem coisa boa acontecendo lá. Então a China é um país realmente que é movido pela inovação. Você vê que é um país que saiu de um regime agrícola, né, tem pouco tempo, né? Você tinha lá processos muito rudimentares com relação à população, né? Era muita questão de agricultura e tal, e eles tiveram uma reviravolta muito grande em tecnologia. Mas o que a gente observa nessa questão, quando a gente tem que falar em empreendedorismo, a gente tem que falar primeiro da educação. Foi um país que apostou em educação. Não tem como você melhorar uma cidade, melhorar um país sem que a pessoa estude, sem que a pessoa se prepare. E eu estou trazendo o exemplo da China para trazer para Neves. Guardadas as suas proporções, a gente tem que pensar o seguinte: o empreendedor de Neves ele precisa conhecer muito, ele precisa estudar muito, ele precisa de alguma forma se aperfeiçoar em nichos de mercado. E o empreendedor de Neves ele precisa entender o seguinte: Neves não tem mercado interno que consuma o seu produto. Por isso que existe eventualmente aqui uma briga muito grande entre os comerciantes locais, porque estão procurando um público que é um público de Neves que às vezes não tem dinheiro. A gente precisa preparar Neves para fazer com que os empreendedores de Neves tenham conhecimento, que é a primeira coisa, né? Até para que possa conseguir novos mercados e principalmente colocar esse cara que está aqui em Neves, o empreendedor, a conseguir mercados que são mercados em outras cidades. E hoje a gente tem plataformas extremamente interessantes para venda. Você pega Mercado Livre, você pega outros aí que estão colocando seu produto em tudo que é lugar, né? Então hoje precisava ter em Neves um ecossistema, e isso tem que ser também movido pela própria prefeitura. Eu acho que esse é uma das brigas que a gente tem aqui na prefeitura de Neves. Precisa ter isso na prefeitura. Estou falando ter de forma efetiva um apoio, mapear todos os empreendedores, saber o que cada um faz, dar conhecimento para cada um, capacitar cada um para que ele possa realmente tirar o melhor daquilo que é o seu produto e principalmente colocar ele na rede social, fazer com que ele consiga de alguma forma impulsionar,
preparar através de mídias o que vocês estão fazendo hoje e jogar esse produto para fora. Você tem mercado consumidor aqui em Belo Horizonte, você tem mercado consumidor em Betim, você tem mercado consumidor em Contagem, em Uberlândia. Então, assim, isso que eu acho que precisa, né? Então, eu acho assim, da minha parte, eu acho que a virada de chave, como você me falou, primeiro foi conhecer. Eu primeiro estudei. Eu acho que a primeira... Pega o código e... Pega o código. Estude. Viagem, Não adianta hoje. Ontem eu estava falando aqui com relação às coisas que a gente faz, para você virar um produto e colocar um produto bacana de inovação no mercado, no mínimo que você demora, aí estou falando na área da saúde, 15 anos. 15 anos. Desde quando você detecta a primeira ideia. Pra você ter ideia, eu atendi no SUS aqui em Ribeirão das Neves, 2002 até 2007. Eu atendi 6.552 pacientes. Em 6 anos, eu consegui observar e ver qual era a necessidade. Eu demorei 6 anos para ver quais eram as necessidades desse público que procurava a gente para fazer tratamento, tanto pelo SUS quanto por atendimento por convênio. Então, 6 anos com quase 7 mil pessoas e cada pessoa fazendo mais de 20 sessões de fisioterapia. Só aí você pode calcular quantas sessões de fisioterapia eu fiz aqui. Mais de 100 mil. Então, será que as pessoas estão preparadas primeiro para ter conhecimento? Porque além do conhecimento prático, que eu acho que é a primeira coisa do empreendedor, a segunda coisa foi atrelar a questão de estudo. O que eu fiz? Eu fiz 11 especializações. Quem aqui em Neves hoje fez 11 especializações? É só você colocar, você vai ter, talvez você tenha nas 2 mãos aqui 10 pessoas que conseguiram fazer isso. Né? 11 especializações que não é brinquedo, né? E só especializações em boas universidades. Então, eu associei a questão da prática clínica, do entendimento da necessidade, da dor, daquilo que era o extremo interesse contínuo das pessoas. Você precisa buscar isso. Qual que é o extremo interesse contínuo daquelas pessoas? Por que a pessoa vem fazer tratamento de fisioterapia? Por que a pessoa vem e traz seu filho, que tem uma sequela de paralisia cerebral, que tem o autismo e tal? O que ele espera? Você precisa entender essa dor. E a partir do momento que a gente conseguiu detectar essa dor, a gente passou por uma outra situação que, claro, foi juntamente estudando, né? Então a gente avançou não só numa questão prática, mas também na questão de estudo mesmo, com pós-graduações e tal, e tendo uma abordagem mais generalista, para em 2010, que eu acho que foi a grande virada de chave, começa em 2010, quando eu também vou para os Estados Unidos, conheço um pouco daquilo que está sendo feito lá e volto para o Brasil e já vou para a UFMG. Quando eu vou para a UFMG, em 2010, eu levo já um projeto pronto. O meu projeto é tudo aquilo que eu já fiz em termos de atendimento, tudo aquilo que eu consegui captar, que é a grande necessidade das pessoas, tanto na área da saúde, depois na área da educação, eu queria transformar isso numa metodologia, em um procedimento, em um serviço que eu possa oferecer à população. Em 2010, levando isso para a UFMG, alguns professores lá compraram a ideia e eu fiquei até 2016. Eu fiquei 6 anos na UFMG desenvolvendo o primeiro protótipo de exoesqueleto brasileiro. Nós temos uma patente de 2011 que tem meu nome junto com a UFMG, dentro de um produto chamado um exoesqueleto. A patente chama veste baseada em tensigilidade para otimização de postura e movimento corporal. O que é isso? É um exoesqueleto, é um suporte externo que faz com que a criança, eventualmente, paralisia cerebral e outras, que tem dificuldade nos seus movimentos, porque isso eu notei no período que eu fiquei em Neves. As crianças tinham dificuldade de manter postura, sentada, de pé, andar, crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, ela tem muito atraso neuropsicomotor. Então era necessário um exoesqueleto. Então a gente começou a investigar isso, a gente começou a perceber isso. Eu fui para os Estados Unidos porque tinha um exoesqueleto americano que eu queria saber como é que era. Então assim, a gente a partir do momento que teve conhecimento, desenvolvemos esse produto, né, em 6 anos, pelo menos uma concepção dele. Eu tive muito problema na UFMG, não com a própria universidade, de forma alguma, né? Mas com alguns professores da universidade. Chegou um momento, em 2016, que os caras, entre aspas, quiseram me roubar. Quiseram roubar o projeto. Eu tinha feito tudo, tinha gasto puta de um dinheiro, tinha pego dinheiro emprestado, que é a confusão toda, tinha ido várias vezes, toda semana eu ia para São Paulo para poder desenvolver a tecnologia e consegui desenvolver um produto minimamente de usabilidade, que a gente conseguiria usar, né? Que é um exoesqueleto em 2016. E aí, quando eu coloco o exoesqueleto e inicio uma comercialização do exoesqueleto, esses professores que estavam comigo lá de trás quis tomar o produto de mim. Eu falei, aí não dá. É bem complicado, não, né? Muito porque complicado. Você faz a ideia, cria tudo. Muito complicado. E alguém vê que tem futuro naquela ideia, né? E tenta pegar algo que não foi criado por eles. E outra coisa, não colocou 1 centavo, sabe?
todo o desenvolvimento do produto foi eu que fiz. Eu tenho prova, tenho protótipo, tenho tudo. E aí, assim, a gente teve esse problema. E o que eu fiquei chateado, aí sim, com a UFMG, com o pessoal da corregedoria, ouvidoria e tal, que nunca me escutaram. Cara, nesse momento, 2016, quando eles quiseram tomar um projeto de mim, cara, eu não esqueço disso. Eu pegava uma cadeirinha essa de dobrar que você vai pra praia, eu tinha 2 lá em casa. Pegava isso e levava pra frente das escolas lá, de escola de engenharia, escola de fisioterapia, o CTIT dentro da universidade, sentava lá na parte da manhã, eu não tinha nem dinheiro mais para fazer faixa e tal, pegava 3, 4 folhas de papel ofício e escrevia nelas assim, olha, por favor me escutem, eles estão me roubando. Você acredita que ninguém nunca me ajudou? Ninguém nunca me ajudou dentro da... É um corporativismo, é uma proteção que tem lá dentro. Você tentou né? algum outro meio, Nossa, tipo redes sociais, reportagem? Na época, rede social, ninguém hoje, pra você ter ideia, é a segunda vez que eu estou colocando isso. Então, assim, voltando lá atrás, e você me perguntou sobre a foto minha e tal, empreender também é poder gerenciar esses riscos. A pessoa que empreende, ela tem que ter a manha de poder gerenciar isso. Porque senão o cara explode, o cara fica doido. Está entendendo? Porque quantos e quantos problemas que eu tive com relação a várias questões da empresa, produtos e tal, e o empreendedor, ele precisa entender que ele tem que passar às vezes por isso. Empreender significa o seguinte, você superar cada degrau, cada dia. Porque ali vão ficando um tanto de pessoas para trás. Por que pessoas conseguem e outras não? É uma grande pergunta, essa né? É a grande pergunta. Por que eu consegui e outras pessoas que tentaram isso não conseguiram? Tem um ditado judeu que é muito interessante, que eu gosto de acompanhar muito. O povo judeu, eles são muito espertos. Todo mundo sabe que eles são bons para negócio. E, recentemente, eu tenho uns amigos que são judeus, né? E a gente sempre conversa com eles. Eles trazem Israel hoje é uma potência, tanto que é um outro local que eu quero ir. Deixa eu melhorar a questão lá, se Deus quiser, com relação à questão das guerras, mas é um outro lugar que a gente tem que ir, porque tem um parque tecnológico gigante em Israel. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque o povo judeu é muito interessante. Por quê? Porque ele quer fazer aquilo que ninguém faz. Por isso que ele ganha dinheiro. Está entendendo? Isso é empreender, é você observar a dor da outra pessoa, a dificuldade da outra, e você conseguir desenvolver um serviço, um produto e sanar, coisa que ninguém conseguiu fazer. O judeu não quer fazer réplica, cópia de coisas, ele quer fazer algo que impacta a vida das pessoas e que ele chegue primeiro, e que ele beba água limpa primeiro. Entendeu? O judeu ele é muito esperto, ele começa a conversar com todo mundo. Ele conversa com você, procura pessoas boas no tema, ele vai pegando informações geral. Quando ele começa a perceber que aquilo que ele quer fazer, ninguém conseguiu, é aí que ele dedica de corpo, alma e espírito. A questão da pesquisa, né? Do boca a boca ali, para a tá pessoa entender. O cara tem um feeling. O cara ele pega para você, olha, ele foi, e sempre conversa com pessoas boas. Outra dica também de empreender, não fica batendo papo com gente que não vai te levar para frente. Entendeu? Não fica batendo papo com um nego que não consegue avançar. Esquece, deixa essa pessoa para lá. Esses dias atrás eu queria ajudar muitos jovens e quero ajudar jovens em Neves para poder estudar, com curso profissionalizante e outras coisas. Aí quando você pega o histórico do aluno, notas ruins, não estuda, falta demais, fica o dia inteiro no WhatsApp, ficava na escola quando podia, no celular. Quer dizer, como é que você vai investir nesse aluno? Está entendendo? Você pega, por exemplo, crianças chinesas hoje entram na escola, gente. Criança é impressionante o quanto que ela aprende. Você acha que é a cultura brasileira? A cultura é na questão do estudo, porque eles veem que o estudo não beneficia. Igual todo mundo quer virar jogador de futebol. Sim, todo mundo quer ter um filho jogador. Rápido. O grande problema é isso. Aí você pega, por exemplo, essas pessoas querendo também. Eu não tenho nada contra na internet, mas as pessoas acham que a internet agora é vender, vai ganhar dinheiro, acabou e não é assim. Está entendendo? O grande problema hoje é que as pessoas esquecem que as coisas são difíceis. Eu vou voltar de novo quando eu falei da minha foto. Dentro dessa perspectiva de empreender. É difícil mesmo. Entendeu? Empreender é difícil. O Brasil não colabora para isso. O Brasil é muito fraco. Neves é extremamente fraca com relação a isso. Neves podia ser uma potência, mas não é. Você pega toda pessoa que foi prefeito de Neves, você pega todos. Quem trouxe algo que é impactante para Neves? Algo que sabe, que desenvolva realmente a cidade. Que muda a estrutura base. Da base, né? Que muda a estrutura, que faz com que a coisa... Você pega, por exemplo, o Nordeste, tem cidades, gente, como Teresina. Você pega a Teresina no Piauí, é uma potência no estudo.
Você vê modelos, hoje você tem notas de Enem aí, formidáveis e grandes aí, em cidades que eram extremamente pobres, e são extremamente pobres. Quer dizer, não é porque é pobre que não pode estudar, entendeu? Tem uma menina agora recentemente, tirou nota 1000 na prova de redação, que estudou em colégio público, tá entendendo? Então, o grande problema que eu vejo também é essa questão. Todo mundo fica aí, né, aqui em Neves, estou falando aqui em Neves, nós estamos aqui, todo mundo fica reclamando de tudo. Reclama de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo. Eu sei que tem problemas, sim, tem dificuldades. Eu acho que o município, através dos vereadores, prefeitos, que seja quem for, não estou colocando partido político, não estou falando nada, deveria realmente criar um ecossistema favorável para isso. E colocar essa galera toda aí para poder, tá entendendo, se desenvolver. Quer desenvolver, vamos junto. Né? Então, assim, eu acho que para finalizar essa questão do empreendedorismo, e para mim, eu acho que a grande reviravolta foi em 2010, foi quando realmente eu consegui startar um projeto de pesquisa interessante. 2016, quando teve essa ruptura com professores da UFMG que estavam fazendo muito mal. Né? Então, eu acho que o empreendedor também tem que saber a hora de tirar pessoas que não estão te levando para frente. Né? E a outra situação importante, assim, você precisa, o pessoal sempre fala com relação a inovação, criação, e tudo isso, né, quando você pega inovação, e a gente hoje só faz isso, inova, cria e tal, a gente precisa entender que 95% é transpiração, 95% é trabalho constante, direto, para aquilo que você acredita, 5% é ideia. Porque tem gente que tem a ideia e acha que tem tudo e não tem nada. Porque hoje na internet a gente tem essa falsa sensação. Eu vou fazer, vai dar certo amanhã. E aí, querendo ou não, os jovens, os nossos adolescentes, eles estão criando essa concepção. Eu vou investir aqui, vou aparecer com minha cara aqui e de repente eu vou ter um sucesso aqui que eu não vou precisar trabalhar mais. Isso vai estar travando a gente ao longo prazo. E então é difícil. Pega uma pessoa hoje que conseguiu, assim, de cara, estourar na rede social. Essa pessoa tem que treinar muito. Essa pessoa tem que preparar muito. Essa pessoa vai errar muitas e muitas e muitas vezes antes de sair com aquele vídeo perfeito que vai dar aquele boom na internet. Então, assim, a pessoa esquece que tem que ter muita preparação. Tem que ter muita disciplina, tem que ter muito comprometimento, entende? E não é simplesmente chegar, fazer um vídeo lá e falar assim, nossa, agora eu vou matar a pau. Não é assim, né? Então, o que a gente quer colocar, que eu acho que eu precisa trazer para essa primeira rodada de conversa, é que realmente empreender não é fácil, principalmente no Brasil, né? Para você ter ideia, depois desse tempo todo, nós estamos aí com quanto tempo fazendo pesquisa? Agora vai fazer 24 anos que eu formei, agora que eu consegui o primeiro financiamento do CNPq para nossa empresa, para comprar um produto, para fazer uma pesquisa. Quer dizer, até então, tudo foi dinheiro nosso, dinheiro emprestado, dinheiro com agiota, dinheiro com banco, que é a confusão toda, sabe? Por quê? Porque o Brasil é difícil com relação a isso, não podia. A gente, olha, quem quer trabalhar honestamente, quem quer estudar, quem quer desenvolver, poxa, sabe quanto de imposto que eu estou pagando só de uma empresa hoje? Eu pago 200 mil por mês. Quando você pega todos os impostos, 200 mil de uma empresa, sabe o que é 200 mil? Tá entendendo? Eu podia dinheiro. Eu podia pagar mais, mas do outro lado nós não temos nada também, sabe? Se eles me ajudam, eu ajudo a desenvolver, não é justa. Você só pega, por exemplo, gente que quer tirar de você, cara. Só imposto atrás de imposto, não é né? imposto atrás, a gente paga imposto de tudo e não tem retorno de nada. Então, assim, isso é um grande problema para o empreendedor também, sabe? Ele precisa encontrar um terreno que é fértil. Você pega nos Estados Unidos, isso está na veia. Está no sangue das pessoas. A educação financeira, A educação financeira é uma das coisas que é mais, né, defasada no Brasil hoje. Hoje a pessoa tem dinheiro e não sabe como administrar ele, né? Cara, é impressionante. Aí eu fico assim, Neves hoje, e aí é quando a gente pega a história de todos os governantes de Neves, todos, você vê que de alguma forma esses governantes eles acabaram ficando mais ricos do que eles entraram. Sim. Isso a gente percebe, pega todos. Agora, quem trouxe realmente algo que é para o coletivo em Neves? Você não tem. Se você for pegar todos aqui, você vai ver assim, ó. Recentemente eu tive uma briga com o ex-prefeito de Neves, com o Juninho. Até entrei com uma situação de improbidade administrativa contra ele. Por quê? Porque é um privilégio só para a família. Você pega os principais aluguéis de Neves hoje da prefeitura alugando, você pega um aluguel de 30 mil, 30 e poucos mil é da UPA, que é a UPA lá de Neves, que é o primo do Juninho.
Você pega o outro aluguel de 30 mil, é do amigão de Juninho da Cavalgada. Você pega, você tá entendendo? Então aí você tem isso. Aí depois você pega, por exemplo, um contrato. Desde 2018 você tem uma manutenção de um contrato de aluguel de carro aqui em Neves, que é feito com o primo dele. Você vai pegar lá 50 milhões de reais já que foram gastos só com relação a isso. E prova, não tô falando verdade. Eu tô falando a verdade, não tô falando mentira, não. Aí você pega vereador com rachadinha. Mas eu falo assim, não. Por que eu tô colocando isso? Porque o grande problema é que as pessoas, quando entram no poder, elas querem que ali ficar rico o meio dela. Ficando meio rico, é aquele meio que vai perpetuar essa pessoa deles, no poder. Né? Esse que é o problema. A outra ponta acaba sobrando. Mas a gente 99% de a gente vai tratar mais específicos. Não tô falando aí, não tô colocando de Juninho, mas eu tenho outros para trás. Tá entendendo? Eu lembro muito bem na época do Wallace também, que teve os parentes ali muito próximos dele, envolvidos com isso. Então, assim, é uma prática comum. Depois a gente vai nisso. Mas eu falo assim, isso é um problema, é um câncer para o empreendedor. Aí eu vou voltar na pauta do empreendedor. Toda vez que você precisa dar uma bonificação para um vereador para colocar uma placa na frente do seu empreendimento, porque você faz pesquisa com criança com deficiência e essa criança precisa ter um local para parar o carro e descer, você só quer a placa para parada, não para estacionar, mas parada e tal, e aí você tem que chegar num vereador e te cobra alguma situação de bonificação. Tá entendendo? É complicado. Não, sendo que é função dele fiscalizar e fazer o trabalho, né? O empreendedor. E ainda mais se tratando de um... Cara, porque igual você aborda um tema muito legal, que é a questão do atípico, a questão das pessoas que realmente não têm nenhum suporte aqui na nossa cidade. Sim. Né? Então, dentro disso, eles tinham que facilitar. Cara, vou te dar um exemplo. Tem vereador, meu irmão, que é dono da clínica. Desde 2007, eu não sou dono da clínica mais aqui em Justinópolis, aqui em Habilitar. Toda hora tem um vereador aí que é impressionante, cara. É o mais nervosinho da Câmara. Toda hora ele tá aqui pedindo para passar os outros na frente dele. Os eleitores dele, quer passar na frente dos outros que estão vindo da Secretaria de Saúde com a guia já na fila. O cara vai lá, vai para a secretaria, concede o mais nervosinho. Concede, é mais agitado. Consegue, parece uma galinha, de tão agitada que é, a galinha botando ovo. Mas aí ele vai lá, aí a pessoa vai lá, entrega na secretaria, a secretaria vai, libera a sessão, passa por aquele tempo todo, chega aqui para liberar a vaga para ele, tá. O outro vereador não, ele quer chegar aqui na frente com uma guia que nem tá autorizada e pedir para atender, porque é eleitor dele. Tá entendendo que isso atrapalha o empresário? Sim. Isso não é justo. Tá entendendo? Isso não é justo. Aí começa a falar merda pra lá e pra cá. Então, assim, isso tudo atrapalha o desenvolvimento de Neves. Tá entendendo? Não dá pra ter esses políticos com esse pensamento, sabe? Na Câmara, na Prefeitura. Tô cansado disso. Então, Renato, eu peguei uma reportagem do Tempo de 2024. Eu queria que você tentasse dar um passo a passo para mostrar para as pessoas que é possível empreender e ser um grande empreendedor. Vocês trouxeram muitas surpresas, eu não estou sabendo de nada. Vamos lá, qual que é a reportagem? Então, no Tempo, eu vou ler, eu não trouxe ele, não. Fala que você tem 90 clínicas. Sim. E mais de 1.090 profissionais, né? Atuando pelo grupo Train, né? Trainitech. Sim. Perdão. Eu queria que você desse um passo a passo para quem está assistindo, porque sempre quem mexe com empreendedorismo tem aquela hora que fala assim, tô a fim de desistir. De jogar a toalha. Olha, eu queria que você falasse para a pessoa o que ela precisa para ela não jogar a toalha e persistir. Eu vou falar o seguinte, isso aí é muito engraçado, né? Porque isso também é do empreendedor. O empreendedor quer desistir todo dia. No Brasil, todo dia, quando você chega no final do dia, você quer desistir. Você chama, meu Deus do céu, eu sou louco demais. Investindo no país dessa forma, investindo numa cidade como Neves, não que Neves seja ruim, não que as pessoas sejam ruins, mas num ecossistema que não coopera para isso. Você não tem uma política, estou falando efetiva, para desenvolvimento de empresas de tecnologia na cidade, que geram valor, geram impostos e tal. Então, assim, eu fico assim, todo dia no final do dia, eu falo, meu Deus, eu sou louco. Porque eu podia pegar meu dinheiro, botar lá, render lá por mês lá e acabou. Vou viajar, vou conhecer o mundo todo e acabou. Tá entendendo? Então você me pergunta assim, o que eu tenho que falar pro cara não desistir? Porque é meio estranho, entendeu? Porque eu não queria que fosse uma situação puramente motivacional. Tem que ser o que tá no coração.
Todo dia eu quero desistir. Todo dia, quando chega 7, 8 horas da noite, eu quero desistir. Sabe por quê? Porque eu começo a enxergar o que está na minha volta e eu vejo um câncer muito grande. Eu vejo pessoas que não querem se desenvolver. Hoje está muito difícil mão de obra. Nós selecionamos pessoas aqui na nossa empresa, pessoas bacana demais, mas o quanto que nós tiramos de pessoas que não querem chegar a lugar nenhum. Então, assim, as pessoas não querem realmente, muitas pessoas querem o dinheiro de graça. Elas não querem, tá entendendo, ir lá pegar o peixe. Ela quer tudo de graça, esse é um grande problema. Depois você pega, por exemplo, um ecossistema de uma cidade, ou de um país, ou de um estado que não favorece o desenvolvimento de tecnologias. É só na barganha, é só nos acordos, e aí passa por uma questão política. Isso é problema para todo empresário. Sabe, quando você tem que pedir benção para um vereador para colocar uma placa, pedir para colocar uma placa aqui na frente do seu empreendimento, porque você tem criança que precisa parar o carro para poder descer. Né? É quando você tem pessoas aqui que tentam, o alvará, localização, eu vou atrasar um pouquinho para ver se eu consigo alguma coisa. Você está entendendo? Eu vou criar uma... Já dizia um amigo meu que era político, quando eu atendi ele, Maurício Campos, que foi prefeito de Belo Horizonte, 5 vezes deputado federal, cidadão honorário de mais 350 municípios mineiros. Eu fui fisioterapeuta dele durante 3 anos. Falei, Renato, o político ele cria dificuldade para encontrar facilidade, e é verdade. Então é essa que é a mentalidade. Quando eu chego no final do dia, eu fico assim, 7 horas, 8 horas da noite, eu começo a pensar o seguinte, vale a pena? Você está entendendo? Porque o fato de pensar em desistir, ele é constante. Isso é problema. Entende? Quem está falando isso é o camarada. Quanto você fatura? Vamos falar a empresa, né? Vamos falar a empresa. Não, fatura. Vamos falar pessoa física. Quem está falando isso aí, né? Qualquer um. Dá vontade de colocar um painel aqui na frente, LED grande, e falar assim, olha, nós faturamos tanto, mas nós pagamos tanto de imposto, o que está fazendo com esse imposto? Eu quero saber, ué. Porque o imposto é bem alto. Não, o imposto não só meu, a gente quer saber. Eu vou te dar um exemplo. A gente sempre passa aqui, né, para as questões políticas, peço até desculpa. Mas quando você pega que um vereador hoje tem 1.700.000, mais ou menos, de emenda impositiva por ano, o que ele faz com esse dinheiro? Ele tinha que prestar conta. Eu estou falando alguma coisa errada, gente? Isso é dinheiro público. Eu tenho que prestar conta aqui, ué. Eu presto conta diariamente com relação ao que eu faço na empresa, para todo mundo. Porque se hoje você não presta conta, você é preso. Se você não mostrar para o imposto de renda, para o leão, né, da Receita Federal, se você não mostrar para as autoridades de onde que vem seu dinheiro, o que você faz com o dinheiro, você acaba sendo preso, e é verdade, você tem que prestar conta todo dia. Agora o cara vai lá, tem 1.700.000 na conta dele, ele tem que gasta com o quê? Você que é morador de Neves, você sabe com o que o cara gasta 1 milhão, agora são 18 vereadores. 18 vereadores veio 1.700.000 por mês, dá quanto? Só somar, vai dar 30 milhões, estou dando exemplo. 30 milhões de reais está na Câmara Municipal. O que eles estão fazendo com esse dinheiro? O que eles vão fazer com esse dinheiro? A população tem que saber, ué. É fazer um asfalto? Sim, mas o asfalto está no preço bom? O que eles estão pagando, eles estão roubando no asfalto. Sabe por que rouba no asfalto? Porque ele vai lá e fala assim, eu vou fazer essa rua. Quantos quilômetros de rua? 1 quilômetro de rua. Ok, aí a população fica toda bacana. Só que ele paga 500 mil reais onde ele podia pagar 200. Sabe por quê? Porque eles tiram na espessura do asfalto. Aí que é o roubo. Tá entendendo? O roubo não é deixar de fazer o asfalto. Ele fala, porque aqui em Neves faz um tanto de asfalto, né? Não tô falando que isso acontece em Neves, não. Eu tô falando da população para ficar de olho. Sim, aí, fiscalizar, né? O contrato, lá você vai olhar, o contrato tem lá, aí você vai ver o custo. Para fazer 1 quilômetro de asfalto em Neves custa 500 mil reais. Tô dando exemplo, tá? 500 mil reais. Aí quando você vai ver nos bastidores, tem um tanto de falcatrua ali no meio. Tá entendendo? Ele paga por 5, 7 centímetros, tô dando exemplo, e vem 2, 3 centímetros. O quanto que é isso? Entende? Em termos financeiros, assim, que das trocas. Porra, a gente sabe. Isso acontece toda hora. Você pega na educação, cara, nós estamos entrando na educação, toda prefeitura que você vai, e aí eu falo assim, tem algumas que não são, mas a grande maioria você tem que dar bola para o secretário de educação. Se a polícia quisesse fiscalizar direito, entra na Secretaria de Educação de Neves, pega todos os contratos dos últimos 10 anos, começa a rastrear ligação, contato, telefone, quem que é o dono da empresa, quem que vendeu o livro. Você vai chegar em uma situação, estou colocando uma hipótese aqui, que ela é muito forte, viu, gente? Que muita gente ali dá dinheiro para poder colocar o livro lá dentro.
É só pegar e fiscalizar, ué. É só pegar e fiscalizar, ué. Aí você vem, tá entendendo? Aí você fala assim comigo, Renato, o que que foi? Entendeu? Então, eu como empresário, tem hora que eu chego à noite, 7, 8 horas da noite, eu começo a pensar, vale a pena continuar? Entende? Porque eu podia muito bem hoje pegar e colocar minha empresa onde? Em Miami, nos Estados Unidos. Podia. Esses dias atrás, várias. A gente tem gente hoje lá, tem parceiro lá, quer que a gente vai pra lá, quer que mora lá. Você tá entendendo? Eu podia. Pego a minha empresa aqui, pego, sei lá, $500 mil, abro uma empresa nos Estados Unidos, passo a ser cidadão dos Estados Unidos. Quando você investe lá nos Estados Unidos, daqui a pouco você tem lá, você passa a ser cidadão. Num local que tem credibilidade. Agora o Trump tá vendendo, né, também. Não, Golden Car. Mas quando você bota dinheiro lá, você empreende e tal, fica mais fácil. Então eu vou pegar aqui $1 milhão, que dá R$5 milhões, eu vou para os Estados Unidos e vou abrir minha empresa lá, ué. E PT para Neves, tá entendendo? Então, assim, a gente não é valorizado, esse que é o problema, tá entendendo? A gente tinha que ter um empreendedor em Neves, tinha que ter um tapete vermelho. Sabe por quê? Porque é o cara que está investindo na cidade, é o cara que está pagando impostos, gerando renda, empregando as pessoas. E aqui não. Aqui eles têm birra de conversar com o empreendedor. Principalmente aquele empreendedor, aquele empresário que não dá bola para o político, que não dá dinheiro para o político. Aqui, meu filho, tudo aqui em Neves significa dinheiro para político. Gira em torno da política que você está querendo dizer. Aqui em Neves não desenvolve por causa da política. Aqui em Neves não desenvolve por causa da política. Tudo aqui em Neves, olha, quem que mais emprega no município? Prefeitura. Prefeitura deve ter 7 mil pessoas trabalhando. E as penitenciárias. Penitenciárias, tal. Mas tira a penitenciária e pega, por exemplo, na questão da prefeitura. É o que mais emprega. Sim. Prefeitura hoje emprega mais do que penitenciária. Para o sistema que você vai ver, as pessoas que trabalham na penitenciária não devem passar de 3, 4 mil. Prefeitura emprega 7 mil. 7 mil pessoas em Neves, contratados, efetivos, acho que é 25%, 30%, o resto tudo é contratado. Quer dizer, tá entendendo? Então, eles não querem desenvolver a cidade, porque a partir do momento que você desenvolve a cidade, você dá instrução para a pessoa estuda, a pessoa ganha dinheiro, a pessoa manda eles pra merda. Tá entendendo? O nosso problema é um pouco maior, né? Não, eu falo assim, sabe, porque a estrutura você tá toda. Não, eu falo porque, se querendo ou não, as pessoas que trabalham na prefeitura ficam refém desse sistema falido, desse sistema de autodependência, tá entendendo? Olha, eu te dou um emprego, você vai voltar em mim o resto da vida, entendeu? E as pessoas ficam muito refém disso. Por que Neves nos envolve? Porque se tivesse empresas aqui, por exemplo, empresas de tecnologia, que as pessoas pudessem trabalhar, pudessem desenvolver e não dependessem da prefeitura para nada, ou da Câmara para nada, essa pessoa ia ser igual eu. Ela ia quebrar o pau nas redes sociais, ela ia criticar o vereador, o prefeito, onde você está gastando dinheiro. Imagina se eu tivesse aqui uns 50, uns 100 de Renato Loff, crítico do jeito que eu sou, polêmico do jeito que eu sou. Tá entendendo? Para mim, é por isso que eu não quero ser candidato. Por isso que eu não quero ser candidato. Esses dias atrás eu falei assim, você vai ser candidato? Eu falei, Deus me livre de ser candidato. Sabe por quê? Porque eu não sei, eu acho que eu não vou ter nenhum voto. Porque eu sou muito sincero. Eu viro pro cara e falo assim, você é um vagabundo, você não trabalha, você tem todas as chances de trabalhar. Você tem saúde, você tem possibilidade de trabalhar A, B, C, porque para mim, eu não sou aquele de ficar passando a mão na cabeça dos outros, tá entendendo? Tem gente que realmente precisa de cuidados, e a gente cuida. Agora, tem uns que é vagabundo, e tem muito vagabundo em Neves, hein? Imagina um político, chegando em Neves, fala assim, você é vagabundo, vai trabalhar, ué. Você acha que o cara vai votar em mim? Você tá entendendo? Não vai, entendeu? Então, assim, eu não tenho esse lado político de ficar batendo nas costas de todo mundo, dar tapinha, assim. Eu falo, eu sou franco, porque eu quero que sejam franco comigo também, tá entendendo? Então, assim, passa por uma situação que é absurda. O político hoje é um cara que entra lá, que ele fala mentira o tempo todo. A grande maioria fala mentira o tempo todo. Né, inventa uma historinha para o tempo todo, dá uma alface para uma pessoa, para aquela pessoa vota nele daqui 4 anos, fica dando alface, fica dando couve, fica dando um pacote de arroz, os caras vão dando migalhas, não quer que o cara desenvolva. Tá entendendo? Vamos fazer o cara trabalhar, o cara ganhar dinheiro, o cara estudar, para o cara não ficar dependente de mim, não. Aqui o grande problema que eu acho que é um câncer aqui é a questão da política em Neves. Isso é problema. Nossa, é muito problema. Indo ainda pelo lado empreendedor seu, uma das coisas que você evoluiu muito foi no seu projeto do exoesqueleto.
Você poderia falar um pouquinho de onde surgiu essa ideia? Como é que você pensou nela? A ideia surgiu o seguinte: quando você pega crianças com paralisia cerebral, as crianças têm muita dificuldade no desenvolvimento dos marcos motores. O que é marco motor? É ficar, é engatinhar no tempo oportuno, é sentar no tempo oportuno, é passar para a posição de pé e locomover no tempo oportuno, é não conseguir, às vezes, segurar a cabecinha contra a gravidade. Entendeu? Então isso são atrasos, eventualmente, que acontecem numa criança com paralisia cerebral, numa criança com síndrome de Down e tal. E lá atrás, em 2004, 2005, eu como fisioterapeuta atendendo essas criancinhas, eu começava a perceber que eu precisava, fisioterapeuta lá atrás, antes do exoesqueleto, era igual o polvo, ele queria ter um tanto de mão. Por quê? Para você colocar uma criança em pé, você precisa travar o tornozelo, travar o joelho, travar o quadril. Onde tem movimento é nas articulações. Então eu pegava todas as articulações e começava a travar as articulações para ver se a criança ficava de pé, até para de repente ter um olhar mais horizontal, para poder ter a possibilidade de fazer alcance num objeto e tal. E foi aí que surgiu a ideia do exoesqueleto. A gente precisava de algo, de um suporte que é externo ao corpo, que pudesse dar uma sustentação a essa criança. Aí veio a ideia do desenvolvimento do exoesqueleto. Eu fui na Cidade da Manhã, achei incrível a questão do exoesqueleto, porque como eu sou professora, né, do município, eu até comentei com a menina que fez a apresentação conosco que o que a gente vê mais nas escolas é aquela bota de ferro, aquele negócio de ferro, que é onde a criança consegue, né? Sim. E como eu também sou formada na área, já tive alunos Com esse perfil. Então, quando eu vi, eu achei incrível, porque tudo que eu vi era muito pesado, ou era de ferro, a criança precisava se locomovia mais devagar ainda, porque era pesado uma botinha de ferro, da pitada, igual você falou das articulações. Então, a gente vai até colocar a foto para vocês verem, tá, gente? O que é o exoesqueleto, para você entender do que a gente está falando. E eu achei realmente incrível. E eu vi também que você tem 2 modelos, né? Um que é para um bebê e um que é para maior. Sim, né? 2 tipos de exoesqueleto com 2 patentes diferentes, né? É interessante que uma patente saiu agora, outra patente saiu agora, nós estamos com a 3ª patente de exoesqueleto já. Que legal! Produto de tecnologia. Interessante, você, né, colocando isso, o quanto que de repente isso traz orgulho para você, né? Saber que também é Edneves e tal. Você acredita que nunca nenhum vereador veio aqui para conversar comigo sobre as tecnologias nossas? Vou voltar de novo para a política. Tá entendendo? Prefeito? Porque a gente precisa. É claro que a gente precisa. Tá entendendo? Sabe o que eu queria? Eu queria desenvolver Neves a ponto de ter um polo tecnológico aqui em Neves, desenvolvimento de tecnologias para criança autista. Eu queria ter um polo tecnológico. Você não consegue ter conversa com ninguém. Tá entendendo? Você precisa de terreno, você precisa de financiamento, você precisa, tá entendendo? E eu posso participar, eu posso agregar. Quantos empregos que a gente geraria, quanto de imposto que eu geraria, o quanto que isso repercutiria a nível nacional em termos de boom para a cidade, não de presídio, mas de tecnologia nacional, ajudando as pessoas, prova social, você não consegue conversar. E o que você acha que impede esse contato seu com a prefeitura? Além de você falar que... Eu não dou dinheiro. Primeiro ponto. Toda conversa minha é uma conversa muito transparente. Não adianta querer propina para liberar um projeto, porque sempre é assim. Aqui em Neves, eu falo, eu mostro, eu vejo, porque assim, quando você vai ver, tem dinheiro por trás. Você tem que dar dinheiro para as coisas acontecerem aqui em Neves. Então, assim, eu não dou dinheiro, por isso que tem essa dificuldade. Entende? Então, assim, o fato de não dar, o trem não desembola do jeito que você precisa. E eu não vou dar mesmo. Então essa aqui é um pouco de dificuldade. Segundo, a mentalidade pequena de alguns vereadores na prefeitura, na Câmara. Os caras não conseguem ler uma frase. Tá entendendo? Então a mentalidade, um cara desse vai empreender, um cara desse vai inovar a cidade, o cara não consegue ler um texto, o cara não consegue fazer uma interpretação de texto. Você tá entendendo? Eu tô falando isso mesmo porque muitos são burros que estão lá, ué. Eles ficam putos comigo, chateados comigo, mas os caras, a única coisa que o cara sabe fazer é ficar dando dinheiro pros outros ou dando cesta básica pro cara votar. O cara não consegue fazer nada. Tá entendendo? Tem um outro problema. Nós não temos em Neves políticos hoje capazes. Entrou uma turma agora, eu gostei de alguns lá. Chegou esses dias atrás, eu sou um pouco crítico. A Marcela Menezes, esses dias atrás, parece que conversou com alguém, liberou 30 milhões de reais através de uma parceria aqui para Neves. Tá bom, já entrou lá, tá entendendo? Não tô, e eu tô ficando com birra do PT já, com toda sinceridade, tô ficando com birra já do PT.
Tá entendendo? Porque quando você vê algumas coisas erradas também, sabe? Então, assim, mas ela é do PT, mas eu tô trazendo uma situação pra você tá entendendo que eu tô com um pouco de birra já, mas tô defendendo ela porque ela é do PT, ok, mas já botou 30 milhões. Você vê que a Marcela tem uma cabeça diferenciada. É que você vê, entendeu? De vereador, você começa a perceber, pô, opa, essa aqui pensa diferente, essa aqui pensa melhor. Tá entendendo? Você pode ter outros ali, eu não quero fazer juízo de valor, não, mas eu quero dizer o seguinte: tem uns ali que eu vou falar com você a verdade. Quando o cara começa a repetir demais na Câmara, você fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, tem uns ali que é limitado, cara. O cara não consegue. E tá lá como vereador, é duro ter vereador. E o que você acha que faz as pessoas votarem nos vereadores e eles se reelegerem? Dependência extrema. Dependência extrema. Eu conheço aqui muitas mulheres em Neves, que são mulheres que são solo, mulheres e mães solo. A mulher tem 2, 3 filhos, um deles é com deficiência, por exemplo, que precisa trabalhar, não consegue trabalhar, e aí recebe o BPC, que é um salário mínimo. Ela tem que pagar o aluguel, tem que pagar água, pagar a luz, pagar alimento, gosta demais dos filhos, tem que botar os filhos para estudar. E quando ela está na dependência extrema, aquele cara que chega ali, que é o vereador safado, pilantra que tem, que usa isso a favor, que dá um saco de arroz, aquele vereador é Deus. Tá entendendo? Então, assim, pra mim, quem é culpado não é quem pede. Porque tem hora que não tem como, a pessoa tem que pedir mesmo. Tem que pedir ajuda. O problema pra mim é quem está no poder que poderia fazer políticas públicas de desenvolvimento daquela pessoa. Entendeu? Para que ela possa desenvolver. Como é o Renato Loff para essas pessoas hoje, né? Que você está falando, mas se eles se aproximarem de repente, ou virem conhecer o projeto, está totalmente aberto. Eu sou um cara totalmente. Agora vem com algo pronto, tá entendendo? Não vem com aquela situação que se o cara chega aqui e quer bater papo comigo, né? Ficar batendo. Chega com um projeto concreto, fala, olha, eu tenho um projeto nisso, quero desenvolver a cidade, você concorda? Se for algo sério, algo profissional, claro que nós temos total interesse. Eu não tenho problema com relação a Juninho Martins. Eu não tenho problema com relação a Túlio. Eu tenho problema com relação a práticas que eu falo que são contestáveis, que tem que ter alguém para falar, tem que ter alguém crítico. E outra coisa, eu acho que a gente tem um papel muito importante na cidade. Sabe por quê? Porque nós somos oposição. E sendo oposição, você faz com que as pessoas que estão no poder trabalhem melhor. Vocês já perceberam isso? A importância de uma... Exato! O nosso papel hoje em Neves é extremamente importante, porque nós estamos de olho em todos os contratos, nós estamos de olho em quem são os donos do contrato, quais são as parcerias, quais são as empresas, entendeu? Então, quando você começa a fiscalizar também tudo isso, é muito legal, porque você começa a pressionar o cara do outro lado para não fazer merda. Por que faz merda? É porque a população não olha. Tá entendendo? E aí eles não querem fazer com que a população tenha entendimento de como olhar as coisas, como fiscalizar. A primeira coisa que eu estou jogando aqui na mesa, o que os vereadores estão fazendo com essa emenda impositiva de 1.700.000, 1.800.000 por ano? O que eles vão fazer? E estão comprovando isso certinho? No mundo vereador aí tá botando isso na sua ONG, que na ONG tem a sua esposa, tem a sua amante, tem o seu amigo, tem o papagaio, o periquito, o dinheiro tá indo todo para lá, ué. E ninguém fiscaliza. Tá entendendo? Então, assim, eu sou muito aberto a quem quer fazer a coisa séria. Tá entendendo? Agora, não dá pra gente conversar com pessoas que querem se manter no poder, mas colocando o dinheiro que é o dinheiro público, só pra eles. Tá entendendo? Você pega lá, por exemplo, o ex-prefeito, você pega ali, ó, olha ali, é só pegar os contratos, um tanto de contratos sendo feito com família, com parentes, com amigos e tal, próximo deles ali, porque esses caras que ajudam na política. Na época da eleição, é os caras que banca. É os caras que banca. É complexo. Complexo. Então, vamos terminar assim o nosso primeiro bloco. Tomar uma aguinha ali. Vou tomar e já voltamos. Neves Famosinhos. Então, galera, nós estamos aqui no nosso segundo bloco e a gente vai trazer um presentinho aqui para o nosso convidado, né? Luiz, dá uma moral para nós. É simples, tá? Mas é uma garrafinha legal, do rapaz. nosso slogan, Neves Olha Famosinhos. aí, galera, ó, Neves Famosinhos. Olha, ó, tá até com a garrafa já, tem blusa, tem tudo. Já ó. tá, aí, ó, já tá integrado no time. Muito obrigado. E aí a gente vai para um bate-bola aqui, bem rápido.
Como é que é? Vai ser, eu vou perguntar e ele vai ter que responder a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Ó, vamos lá. Vamos lá, hein? Não queira isso de mim, não. Não, vai ser legal, Tem que ser breve, tem que ser breve. Vai ser legal, vai ser legal. Então vamos lá. Se você fosse um animal, qual seria? Ah, com certeza leão. Leão. E por quê? Ah, porque o leão briga, xinga, morde, uiva. Qual é a primeira música que aparece na sua cabeça? A primeira música que aparece demorou, apareceu. Demorou. Não gosto de música, não não. gosta muito do gênero musical? Não, eu falo assim, se a gente pensar naquilo marcou. que marcou, eu acho que a música que marca, para mim sempre são as músicas gospel. A música gospel eu vim de um lar evangélico, né? Fui criado na igreja metodista e tal. Então, assim, alguns hinos, né? Hinos que foram tocados na igreja e tal, eu acho que são sempre hinos que marcam muito, né? Entendeu? Eu acho que é muito legal essa... Nenhum Não tem um específico? específico, é não gospel. tem muito específico, mas o Gênero gospel. O gênero gospel eu acho que é bem legal. Se você pudesse estar em qualquer lugar agora, aonde estaria? Cara, nos Estados Unidos, na China. Eu acho que hoje talvez a China. Mas né? por causa Israel, da tecnologia? Por causa da tecnologia. Então por causa da você gosta inovação. realmente de estudar. Eu gosto de de coisas conhecer. mais novas. Eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH, né? Eu acho que né, deu para perceber um pouquinho. E aí o que acontece? A gente sempre está em busca de novos estímulos, né, com mais desafios e tal. Então, quando o negócio começa a ficar num ritmo muito tranquilinho e tal, eu falei, opa, tem uma coisa errada, o negócio não está legal. E eu imagino eu em Hong Kong, em Xangai, em Dubai, nessas coisas assim que nunca para, né, essas coisas assim. Né, eu sou um pouco Mas você já elétrico. comeu? coisa Tirando do diferente. blog aqui, mas você já comeu Essas coisas assim, eu já comi coisa estranha, mas esse aí eu não lembro. Mas assim, eu gosto dessa questão mais de inovação, sabe? Eu acho que a gente podia estar muito à frente aqui no Brasil. O Brasil, poxa, é o quê? 9ª economia no mundo? 8ª, 9ª economia no mundo. Muita coisa, e não tem redistribuição de renda, na verdade, não é nem redistribuição de renda, as pessoas não estão preparadas para ter dinheiro. Aí Pega voltamos à questão da pega $1 milhão de reais educação, e coloca né? para uma pessoa que não tem uma instrução de como gastar o seu dinheiro. Ela vai fazer tanta festa, ela vai beber tanto, ela vai daqui a pouquinho, com 2 anos... Picanha, churrasco, cerveja. Churrasco, tal. Ela não sabe, o pessoal sempre fala assim, porque as pessoas precisam ganhar mais. Tá, mas ela está preparada para ganhar mais também? Está entendendo? Eu quero ganhar mais, mas você está preparada? Todo o dinheiro que eu ganhei, 90% eu reinvesti em tecnologia na empresa, eu reinvesti em patrimônio. 90% eu reinvesti. Você não me vê aí não estou falando que isso é errado, não, mas eu estou te falando assim que são prioridades. Está entendendo? Eu peguei meu dinheiro e reinvesti meu dinheiro em coisa que eu acho que é mais certa. As pessoas hoje querem ganhar dinheiro para quê? Para ficar na farra, fazer um selfie legal, não sei o que mais e tal. Mas o problema é que isso não se sustenta, né? Esse que é o problema. Então a gente sempre fala, as pessoas têm que ganhar mais, mas elas estão preparadas para ganhar mais? Elas estão preparadas? Elas têm uma consciência de como aplicar esse dinheiro? Não está. Porque isso depende de estudo. Isso depende de conhecimento, de entendimento. As pessoas começam a culpar Deus. Por que eu não ganho nada? Mas você está preparada para ganhar mais também? Porque às vezes você ganha 10 e você gasta 15. Às vezes você ganha R$50 e gasta 100, e você mal consegue administrar o seu dinheiro. Não tem ninguém que consegue poupar ou aplicar em coisas que são coisas interessantes para o seu desenvolvimento. Acho que a gente não sabe, não conhece, não tem essa informação de forma válida, né? Exato, e deveria ter, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma situação, né, bastante interessante. Próximo, um sonho para o futuro. Ir para a China. Ir para a China. Ele gostou da China, viu, Eita, gente? Não, e se eu pudesse... Ele convidou os empresários Você para já foi ir. na China? Não, nunca fui na China. Eu fui em 9 países, mas na China nunca fui. Então, assim, a China é realmente um objeto mais de desejo para esse ano, para poder ir, né? Para poder entender. Entendi. Qual é a primeira coisa que você faria se virasse Vou lembrar presidente? da música. Posso lembrar da Perdão, música? Pode. Se as águas do mar da vida... Oh, isso Ele pegou lá do
cristão. Se sufocar, Segura nas mãos de Deus e vai. Cantou também, gente. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentar. Eu vou voltar lá atrás. Quando você me perguntou se tem vontade de desistir, todos os dias. Mas eu acho que eu não desisto por causa da mão de Deus. Isso. Eu acho que a graça de Deus, eu acho que isso é uma coisa também Você interessante. acha que é a sua sabe? missão de vida aqui na Terra que Deus colocou? Eu acho que sim. Deus, eu acho que de alguma forma olhou para mim e falou: vou pegar aquele doido ali, que ele vai conseguir tocar esse negócio. E eu falo com toda sinceridade, é pela graça, né? Pela graça de Jesus que eu acho que a gente consegue fazer as coisas, porque merecer a gente não merece mesmo. Verdade. Essa música, ela realmente me marcou desde lá de trás, porque meus avós gostavam muito dela. E ela fala muito, né? Ela é muito profunda, né? Muito legal. Ela é bem tradicional, bem clássica. Muito clássica. Vou voltar à pergunta. Qual é a primeira coisa que você faria se virasse presidente? Olha, só se fosse presidente de um grupo de tecnologias. Presidente de do empresa. Brasil. Então vou reformular. Presidente do Brasil. Mas eu acho que nunca poderia acontecer um negócio desse. Mas aconteceu. Mas vamos supor que no meu sonho, à noite, eu virei presidente da República. Isso, por favor. Eu acho que eu ia tornar um país, principalmente um país mais instruído. Todos os países, vou voltar quando a gente começou lá atrás. Todos os países que se desenvolveram, quando você pega Hong Kong, né, quando você pega a questão de cidades, países e tal, você pega Xangai, você pega Coreia do Sul, você pega Israel, você pega China hoje e tal, todos investiram primeiro na educação. Então, se eu fosse presidente do país, a primeira coisa que eu ia pegar, eu falei assim, não, esse povo vai ter que estudar. Quem quiser estudar vai ter que estudar e estudar com muita qualidade. Eles estavam falando sobre isso hoje, antes de começar. Sobre estudo, né? Aí você me pergunta, se eu fosse prefeito de Neves. Cara, eu acho que duas coisas de Neves realmente é extremamente importante. A questão de saúde, todo mundo sabe que é um grande problema da cidade, mas a outra coisa é a questão do estudo. Estou falando de um estudo de qualidade. Sabe? Eu acho que eu não ia medir esforços para ter as melhores escolas aqui, públicas, do país para formar os nossos jovens. O meu modelo não é um modelo de 4 anos, se eu fosse prefeito de Neves. O meu modelo seria um modelo de 20 anos para a cidade, entende? É você começar a impactar uma criancinha hoje que está na creche, é ter creche de qualidade, é incentivar essas crianças no desenvolvimento das suas habilidades e competências, é trazer ciência para dentro da educação. Então, o que eu iria fazer? Eu ia fazer com que todas essas crianças estão entrando agora, na crechinha lá, com 1 ano, 2 anos e tal, elas já pudessem ter uma educação extremamente eficiente para aquela fase de vida dela, e a gente ia avançando isso até chegar lá no vestibular, para que quando ela vá para frente. Então, na verdade, isso ia demorar quanto tempo? Talvez 15 anos. 15 anos, para colher o primeiro fruto. Vou quebrar o protocolo aqui das perguntas, só para me falar. Você não tem nada que você acha que foi produtivo nos mandatos do Juninho? Vamos lá, eles estão falando muito aí sobre a questão do viaduto, né? Viaduto, aquele viaduto que colocou lá. É produtivo porque é realmente a primeira alça de qualidade em Neves, né? Para ligar a via que é a 040 em Neves. Agora, a custo, isso, porque eu sou crítico e eu tenho que ser crítico. Pessoas tiveram que morrer em Mariana, vidas tiveram que perder, né? As vidas tiveram que perder, muitas vidas tiveram que perder imóveis, bens. Teve uma destruição completa em Mariana. Com esse dinheiro, que é da Vale, foi repassado para o município foi e gastou para fazer um viaduto. Está entendendo? A minha questão é, qual o mérito de um prefeito nisso? Não tem. A verba está lá. A verba está lá, veio de uma desgraça, infelizmente, de um problema gravíssimo, ambiental, social, pessoal, vidas morreram e tal, com isso que conseguiu fazer o viaduto. Aí eu fico pensando o seguinte, não seria muito mais louvável se o município tivesse dinheiro, caixa, para fazer um viaduto? Entendeu? Eles estão comemorando demais o viaduto, mas o viaduto não teve dinheiro do próprio prefeito, não teve dinheiro da prefeitura. Então, assim, me mostra hoje, aí eu volto a pergunta para você, um projeto bacana do Juninho. Um projeto que eu falo na saúde, por exemplo, que eu acho que a saúde também é um dos grandes problemas. Então eu vou te trazer para mim aqui, o que eu fiz? Eu tenho 2.500 vidas em Neves recebendo atendimento de urgência nos melhores hospitais do Brasil, que é o Einstein, que é a telemedicina de urgência do Einstein, para pediatria e clínico geral. Sabe quanto que sai a consulta? R$ 4,50.
Eu pago R$12.000 por mês para o Albert Einstein para atender 2.500 pessoas em Neves, gratuitamente. Está entendendo? Isso é eficiência. Por que não pode ser feito isso lá também? Não está falando tanto de problemas de consulta, problemas de médico, problema não sei o que mais. Então eu tenho uma solução aqui rápida, rapidinha, que é essa. O município vai lá, contrata o Albert Einstein, consultas remotas, coloca pontos de atendimento, rapidinho, todo mundo está tendo consulta e está desembolando a fila e tal. Quer dizer, tem soluções para as coisas. O grande problema é que as coisas elas não desembolam por quê? Porque tem irregularidade no meio. Quando o negócio não tem transparência, você pode ter certeza que tem problema. Quantas e quantas vezes nós questionamos questões da saúde? O Conselho Municipal de Saúde desaprovou as contas do Juninho na saúde, agora, recentemente, com uma dívida lá estratosférica. Quando você pega, por exemplo, você pega na questão da gestão do Juninho. O Juninho duplicou a dívida do município. Quando ele pegou a dívida, que já era uma dívida grande por causa da Daniela, a gente sabe dos problemas que teve na Daniela, no governo do PT, Juninho entra, ele duplicou essa dívida, olha lá no endividamento do próprio município, duplicou esse endividamento, o município deve 100% mais do que quando ele pagou, quando ele pegou. Então, aí você começa a ver, fez 700 ruas, olha a qualidade da rua. As ruas hoje estão com essa chuva aí, já foram embora, o tanto de buraco que está tendo. O pessoal foi lá conferir a espessura do asfalto, se tem qualidade ou não? Porque os indícios e as informações que eu tenho, que aquilo ali teve dinheiro correndo de forma irregular ali. Teve superfaturamento. Então, assim, isso é o que chegou pra gente. Então, assim, me dá uma situação bacana demais hoje, do Juninho, você vai falar assim, isso foi legal pra Neves. Eu vou trazer para vocês. Me traz. É complicado. Mas porque, tipo assim, eu tive a oportunidade de encontrar com o Juninho e tal, e elogiei ele pessoalmente por alguns feitos que minha esposa trabalha na saúde, na educação. Na educação. Então vamos lá. A educação eu tenho algo para falar. Vamos lá. Algumas coisas produtivas. Então vamos lá. Igual eu tô falando, nós não estamos carregando partido aqui, não, gente. Partido, não. Então vamos voltar. Aí, por isso que eu joguei para você. Nós temos educação. A verba da educação vem de onde? Fundeb, não é um dinheiro do município, tá entendendo? Então, se o cara recebe 1 milhão e aplica-se 1 milhão na educação, ok, se ganha 2, 3, então o que eu quero dizer é mérito dele, estou falando mérito da prefeitura. Trouxe uma grande indústria, um grande empresário, está investindo na cidade, a cidade triplicou o faturamento, gastou menos e tal, e isso é eficiência, tá entendendo? Eu estava esperando vocês falarem da educação, só que o problema da educação é que a verba não é do município. Sim, vem direto colocando, verba federal, é governo federal. Então nós temos que falar do Lula. Entende? Então o que eu quero dizer é o seguinte, estou falando de mérito do próprio prefeito. Eu sei o que eu fiz na minha empresa, o que deu certo, o que deu errado. E se você for colocar num gráfico o desempenho da minha empresa, nós subimos, descemos, mas nós estamos num gráfico assim, subindo. Está entendendo? Aí você pega um gráfico de desempenho do prefeito. Quando você vê gasto, arrecadação e obras feitas. Aí você começa a ver, você vai ver que não tem um negócio, tá entendendo? Você não tem um negócio, você fala assim, nossa senhora, eu peguei os dados aqui e vi, esse cara matou a pau. Você está falando de equilíbrio, tá não entendendo? Manteve. Não, nós temos um endividamento que aumentou 100%. 100%. Aumentou a dívida do município em 100%. Quando você pega infraestrutura, que infraestrutura que foi feita? Que dinheiro, estou falando do município que foi colocado. Quando veio emenda parlamentar, veio verba do PAC, não sei o que mais. Estou falando do próprio desenvolvimento do próprio município. Estão entendendo isso? Então, assim, é muito fácil para mim chegar hoje na minha empresa e falar assim, nossa, minha empresa melhorou demais na educação. Quando vai ver, tem uma verba de financiamento federal, que é um dinheiro que vem a fundo perdido para a minha empresa, de 10 milhões de reais. É o da educação. Mas não é mérito meu, ué. Tá entendendo? O negócio veio, o dinheiro veio e tal, eu apliquei o dinheiro, ok, tá indo bem porque eu apliquei, entendeu? Então, assim, é isso que eu sou muito crítico, entende? Que eu gosto muito de esmiuçar, eu gosto de saber o seguinte, olha, aquilo foi como que conseguiu aquilo? Eu vou te dar um exemplo. Você acabou de falar na entrevista atrás sobre a questão que o presídio hoje, ele emprega muita gente e tal. Sim. Aí eu começo a perguntar, vamos pensar em algumas coisas. Onde são feitas as roupas de cama do presídio? É em Neves? Não de sei. empresa de Neves?
Onde que é feito a parte de alimentação do presídio? Às vezes, né, a alimentação As roupas eu sei que são feitas em Neves. é feita onde? Se eu não me engano, é uma empresa na área central, eu não sei o nome dela. Mas é em Neves. É em Neves? É. Então, olha pra você ver. Você pega presídio, tudo do presídio. Aí você pega manutenção, você pega a questão dos guardas municipais, né? Os guardas penais. Aí você pega a questão de roupas, a questão de armamento. Por que não tem empresa vendendo para eles aqui em Neves? Tudo vem de fora. Você fala, tipo, instruir para ser criado Por que não ou é criado se aqui, tornar. ué? Se o presídio, porque o problema do presídio aqui, vai falar, tá, mas talvez é a solução para um tanto de coisa. Entendeu? Por que sempre vem empresário de fora e empresários de fora que ganham dinheiro com relação à manutenção do presídio aqui em Neves? Entende? Mas desculpa interromper, é a cargo do prefeito Não, esse negócio ou vem do Estado? Como é que é feito a questão essa... do presídio é só um exemplo para mostrar que é tá. uma situação do município. Porque no caso Onde das o próprio licitações, né? prefeito, Só que se tivesse. o próprio prefeito poderia fomentar, falar assim, olha, governo do Estado, o que você precisa para o presídio? Olha, num presídio eu preciso tem a parte de, sei lá, da roupa de cama para preso, tem a parte de reforma lá dentro dos presídios, aí eu preciso fazer blocos de concreto, tanto que a gente falou para calçamento de rua, que os presos podem fazer, eu posso fazer isso, mapear aquilo que pode ser feito de alguma forma dentro do presídio, que ajude o município, pavimentação, por exemplo, que é melhor pavimentação do que bloquete. Você tá falando o estilo que era... Autossustentável. Muito, Tudo se torna e autossustentável. tudo isso gerar benefício para o própria cidade. próprio município. Você estava falando que antigamente a José Maria Alquimim tinha a seção agrícola que fabricava os próprios produtos antigamente, né? Sim. Então você queria esse tipo de modelo Tem voltar. que ser, ué. Tem que ser. Aí você pega hoje, nós temos banco de alimentos hoje, né? Você tem agricultura familiar aqui desenvolvendo e desembolando e tal, mas poderia ser produzido muita coisa. Tem terras do Estado que não falta terra do Estado aqui. Por que a prefeitura não pode articular isso? Tá entendendo? Está, querendo ou não, os presídios estão em terras do Estado dentro do município. A gente sabe disso. Mas o próprio prefeito ele pode articular. Ué. Fala, olha, nós temos aqui um problema grave, nós temos aqui vários presídios, nós temos a questão desse impacto que tem o presídio na cidade e tal. Agora eu quero uma contrapartida disso. Eu quero saber o seguinte, o que acontece, onde que a gente pode abrir nichos aqui em Neves, né, de setores da economia que possam oferecer os serviços para a própria penitenciária, entende? Então isso o que eu não concordo, assim, o que eu acho que é sacanagem, vem empresários de fora, são os empresários de fora que ganham dinheiro aqui em Neves. Aí você pega uma cadeia lá em Neves, por que não pode, tá entendendo? Empresários de Neves ou cooperativa de Neves abrir um sistema de fornecimento de marmita para as cadeias? Por quê? Por que isso tem que ser do empresário de fora? Tá entendendo? Tem coisas só que você não consegue entender. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma gestão muito mais eficiente. Então, quando você me pergunta, fala da questão do Juninho, e até devolvi para vocês, onde ele acertou? Tô falando assim, acertou como mérito pessoal, como mérito próprio dele, onde que ele acertou? Sabe por quê? Porque eu não posso ser injusto também. Por isso que eu gosto sempre de voltar. Você me falou de educação. Eu falei, tudo bem, mas a educação, o dinheiro não é dele. Entendeu? Não foi receita, arrecadação do próprio município que fez com que tivesse curso profissionalizante, tivesse uma escola melhor, tudo é verba federal. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa assim que eu me preparo para essas questões. Então, assim, eu desafio vocês, me tragam coisas boas do Juninho e de outros prefeitos de trás. Não estou falando só do Juninho, não, porque senão eu vou falar que é só dele, né? Trago da Daniela, trago para ver. Eu acho que as gestões, elas sempre olharam para o próprio umbigo. Entendeu? Não olharam para a cidade. Esse é o problema. E ninguém quer fazer uma gestão de médio e longo prazo. Para Neves melhorar, tinha que ter alguém com peito e falar o seguinte, olha, nós vamos resolver alguns problemas na cidade. Alguns problemas são problemas mais graves, nós vamos resolver agora. Nós vamos botar toda a criança na escola e dar educação de qualidade. Nós vamos gastar 15 anos com essa criança formando os nossos cidadãos aqui para ser cidadãos melhores, para trazer mais dinheiro para vocês. Nós vamos demorar 15 anos. Vocês querem esse pacto, porque é um pacto com a própria sociedade. Entendeu? Imagina essas crianças aí, né, tendo excelentes notas de desempenho nos testes, nos vestibulares, passando. Essa criança começa a trabalhar, começa a desenvolver, está lá ajudando sua família a desenvolver, gerando a renda própria. O seu descendente vai ser alguém gastando no município. Você está querendo tirar o título de cidade dormitória. Muito. Cidade que estuda, cidade que desenvolve, que empreende. Mas para isso eu acho que a gente precisava de uns 15 anos aí de um trabalho árduo que países envolvidos fizeram.
Todo mundo passou por sacrifício. Você pega a China, passou por sacrifício. Você pega Taiwan, passou por sacrifício. Você pega Vietnã, passou por sacrifício. Você pega Israel, que passa por sacrifício todo dia. Quem passa por sacrifício é que desenvolve. O grande problema é que as pessoas acham que quando tem dificuldade... Essa é boa também, guarda aí. Tá entendendo? Quem passa por sacrifício é que desenvolve. Olha, biblicamente, o povo de Deus sempre passou por sacrifício e ele desenvolvia. Toda vez que o negócio estava bom demais, o povo se acomodava. Aqui em Neves, que tudo tá bom demais às vezes, né? Às vezes o negócio tá bom demais, assim, quer dizer, tem uns negocinhos e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai vendo a merda que vai tendo. Então, assim, as pessoas, eventualmente, elas têm que passar por uma dificuldade. E eu só desenvolvi porque eu passei por uma dificuldade extrema. Tá entendendo? E eu desenvolvo todo dia porque eu chego à noite e falo assim, olha, dá vontade de desistir, mas se eu desistir, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Aí é hora de fazer a reviravolta. Quando eu acordo de manhã, eu falo, nossa senhora, agora eu vou com tudo. Acorda animado. Vou para a próxima pergunta. Se você encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um pedido apenas, qual seria? Que Neves fosse uma cidade próspera, feliz. Eu queria muito, com toda sinceridade, que as pessoas aqui tivessem uma boa casa, um bom lugar para viver, que as pessoas pudessem ter parques públicos aqui que pudessem frequentar com qualidade, momentos de lazer e descontração, que as pessoas pudessem ter emprego de qualidade em Neves, que as pessoas pudessem ter estudo de qualidade em Neves. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que gosta de Neves, entende? Porque pô, eu tô aqui, é porque eu gosto, pô, porque senão não dava. Então assim, eu gosto da cidade, eu queria ver essa cidade, sabe, se desenvolvendo, né, sendo uma cidade importante economicamente, importante na área educacional, que aqui fosse uma cidade que essa corrupção ela saísse fora, sabe, que não tem corrupção na política mais, aqui é um modelo a ser utilizado em todas as cidades do país e tal. Cara, que orgulho, isso pra mim que é orgulho, tá entendendo? Isso pra mim é orgulho, você chegar e falar assim, puta, eu tô numa cidade que o negócio é ponta firme, tá entendendo? Pô, isso aqui, agora, e eu sou uma pessoa que não só falo, eu contribuo. Você pega agora, por exemplo, nós temos 900 mães hoje na associação que nós criamos. Eu estou gastando 70, 80 mil reais do próprio bolso todo mês para poder ajudar o desenvolvimento da associação. Sem nada em troca. E eu dou, tem hora lá que acontece alguma coisa. Por exemplo, nós temos aqui aplicação de flúor e limpeza de dentes para as mães, para os pais, para as crianças atípicas e típicas da família. É só vir, tem uns horários, vem e faz. Esses dias até na quarta-feira, tinha 14 marcadas, 13 marcadas, 10 faltaram. Eu fui no grupo e escrachei. Que é isso? É a mesma coisa eu pegar o dinheiro e rasgar e tal. E o povo tá assim comigo, Renato, você é doido? Eu falei, mas eu não sou político. Eu não sou candidato a nada. Aí eu te falo a questão do comprometimento Não, também. mas aí Porque às vezes a gente quer que evolui. Não, mas aí foi uma cidade. tadinhas. Aí eu falo muito das mães, foi uma falha. Aí depois eu fiquei sabendo que foi uma falha interna que o cara não confirmou. Mas entendi. tá entendendo que eu parece até meus filhos. Eu chego e chamo o rei deles e tal. Mas eu falo assim, isso é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, chama atenção. E se eu não amasse Neves, eu não estava aqui brigando por Neves. Eu não estava aqui exigindo que os políticos fizessem a coisa certa. Tá entendendo? Pô, e pode fazer, cara. Um vereador ganha 20 mil reais por mês, fora os assessores. Pô, isso é salário. Não tem 1% de Neves que ganha 20 mil por mês de salário, tá entendendo? Então, assim, dá pra fazer a coisa certa, tá? Então, assim, o que a gente tá pedindo é coisa normal. É só que pega as coisas e faz a coisa certa, cara. Tá entendendo? Quando a gente briga muito é porque a gente gosta. Eles falam que, olha, hoje, muitos vereadores ali não entendem isso. Mas lá na frente, quando ele chegar lá na frente, assim, aquele doido Renato, que ficava em cima de mim tanto, que me pressionava tanto, fez com que eu saísse. Não, muitos são burros lá, infelizmente são, preciso estudar muito. Mas ele foi que me fez estudar, que me chamou de burro ali, eu fui mostrar pra ele que eu não sou burro, eu voltei a estudar. Ele me falou que eu sou incompetente em ajudar a cidade, eu fui lá e fui competente. Me prova! Tá entendendo? É porque, de alguma forma, eu gosto. É para todos nós, né? Todos nós contribuintes, né? Exato. Estamos aí vendo esse. Então, esse é o fim do segundo bloco, pessoal. Daqui a pouquinho voltamos com o terceiro. Neves Famosinhos. Voltamos com o Neves Famosinhos pro terceiro bloco, pessoal. Então, galera, nós vamos mostrar um vídeo aqui do Renato Love.
e nós queremos conversar sobre. Já vem vocês, né? Vamos lá apertar o play. Surpresas. Quero ver o que ele vai falar. Vamos lá. Surpresas. O nosso Vamos lá. posicionamento, então, como Confito, é o seguinte. Antes do dia 8 Isso aí é no de Senado, junho, hein? da decisão do STJ, era rosificativo, era o mínimo, bastava uma prescrição médica sem critérios. Nós não concordamos com isso. Depois do dia 8, quer dizer, dia 9 de junho, passou a valer o rol taxativo, aquilo que está na lista, e nós somos contra isso. Nós somos a favor do projeto de lei 2033 da forma como está. Esse projeto de lei que teve mais de 500 deputados a favor do projeto de lei. E esses deputados representam o povo do país. Esses deputados representam o povo do país e eles foram a favor do projeto de lei 2033 da forma como está. O Confito, então, entende dessa forma. Nós somos a favor do projeto de lei 2033/2022 da forma como está. Nós, o Confito, nós não concordamos em mudar uma vírgula, trocar um ou por i, porque isso significa matar vidas. E o Confito é contra matar vidas. O Confito é a favor da vida. Então, pessoal, esse é o vídeo, né? Lembrando, eu vou só falar o que é o Confito, né? É Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? A gente queria que você falasse um pouquinho, porque é uma coisa que a gente não sabe muito, vamos dizer, né? Você falou ali, Código 233/2022. Então, eu falei, O que ele tá defendendo? é um conhecimento que a gente não tem, então a gente tem que buscar, Primeiro, um né? abraço aqui pro presidente do Confito, Sandro Oval. Eu tive com ele em Brasília, deve ter uns 10 dias. Me recebeu muito bem, presidente do nosso Conselho de Fisioterapia. De Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? Aí eu fui escolhido, né, para ser o representante do Conselho Federal, dentro de uma pauta específica que a gente briga muito, né? Essa pauta era uma pauta onde os planos de saúde, eles estavam criando uma certa lista de procedimentos, onde esses procedimentos seriam os procedimentos que seriam utilizados em crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, autistas e tal. E isso é muito grave, porque imagina o seguinte, a pessoa precisa de algo que não está na lista. Quando se fala de saúde, saúde não é uma situação que você chega lá e pede um hambúrguer. Vamos pegar uma lista aqui de hambúrguer no Madeiro, que é um lugar chique de sanduíches chiques. Você pega lá e, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu não quero esse. Saúde, o médico, o fisioterapeuta, alguém que vai fazer a prescrição, ele tem que ter autonomia, baseado em ciência, né? E o grande problema é que o plano de saúde só quer colocar nessa lista aquilo que é barato. Esse que é o grande problema. E a população não sabe disso. A população ela é muito enganada com relação ao serviço de plano de saúde. Principalmente na nossa área, que a nossa área é a área de reabilitação. Principalmente na área da reabilitação voltada para a neurologia, que é crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, na área do transtornos, né, por exemplo, do autista agora também e tal. Ela é muito enganada, porque eventualmente aquilo que é oferecido de tratamento, não pelos profissionais, talvez nem pela clínica, mas pelo plano de saúde, porque quem paga é o plano de saúde. E ele paga tão mal, que o que é servido, o que é oferecido na ponta, não presta, não é bom, não tem qualidade, entende? Não tem respaldo científico, né? Então isso é um problema. E a gente, como na época eu representava o conselho, o posicionamento do conselho é diferente. O posicionamento do conselho, ele é muito mais no sentido de preservar a vida, de preservar a qualidade de um tratamento e brigar contra planos de saúde que querem fazer isso, entende? Querem monopolizar a saúde do país e ditar as regras. Se você forma, você sabe o que é bom, o que não é bom para o seu paciente. E eles querem colocar aquilo que eles acham que é bom. E aquilo que eles querem colocar, aquilo eles querem olhar simplesmente o preço. E querem pagar muito pouco para isso. Enquanto você vai ver na ponta, o profissional fica sobrecarregado. Quantos e quantos profissionais de fisioterapia e terapeuta ocupacional, eles passam mal aí diariamente porque trabalham muito, ganham muito pouco. Os planos de saúde, cada vez mais você vai vendo lá, batendo recordes de faturamento, né? É impressionante. O plano de saúde hoje atende 25% da população brasileira. O SUS atende 75% da população brasileira.
você ter ideia, o Ministério da Saúde, todo o Ministério da Saúde, que inclui o SUS, tem um orçamento aí de 180 bilhões de reais por ano. Plano de saúde, a receita dele estava passando de 230 bilhões por ano só para atender 25% da população brasileira. Está entendendo? Está entendendo que ganha muito dinheiro? Entende? O plano de saúde hoje, para você ter ideia, eles gastam muito pouco e arrecadam muito. E o que eles fazem hoje, eles ganham tanto dinheiro que ele pega o dinheiro e aplica. Esse dinheiro, ele usa o seu dinheiro que você paga todo mês, e ele pega esse dinheiro e soma de todo mundo. Então, quando ele vai, o custo dele é menor do que ele ganha. Aí ele pega o que sobra, faz a redistribuição de lucro, mas mesmo assim ele pega o dinheiro e investe. Investe o dinheiro, então é igual banco. Ganha dinheiro com o seu dinheiro, está entendendo? Então é isso que hoje é um plano de saúde. Quando você pega os planos de saúde, hoje é uma máquina para ganhar dinheiro, né? E nesse movimento aí, a gente estava no Senado Federal, na verdade foi uma série de movimentos. Nós fomos para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, com carro de som, com caixão, com pessoas manifestando, com mães manifestando, profissionais manifestando. Depois nós fomos para a Câmara, colocamos mais de 100 pessoas na Câmara dos deputados, mais de 3 meses lutando lá para os deputados votarem um projeto de lei que era a favor e era contra esse rol taxativo, né, essa lista de procedimentos que o Plano de Saúde queria jogar para o goela abaixo dos profissionais aí. E atrapalhar demais a saúde da população, principalmente daquela que estava usando o plano de saúde, né? Então a gente teve que brigar muito com relação a isso. E graças a Deus, naquele momento lá, a gente conseguiu vencer, né? Então, a nossa pergunta, né? Ia voltar um pouco para a política, que a gente viu o Senado. Vocês gostam de política, né? Tá vendo, gente? Da questão, né? Mas você já meio que respondeu que não entraria mais em política alguma, então a pergunta está... Eu não sou candidato. Eu não sou candidato nas próximas eleições, por vários fatores. Primeiro, a minha esposa, se eu for candidato, ela me mata, né? Ela detesta isso, né? A gente é muito autêntico, né? E na política, infelizmente, as pessoas, a grande maioria, não estou falando todos, não. Tem pessoas boas na política, mas a grande maioria, ela não é autêntica, às vezes ela não é franca, e isso para mim é um grande problema. Segundo, que a minha filha também ia me matar, então eu teria 2 mortes, né? A minha esposa e a minha filha, já começa por aí, então já tem um problema. Se você não tem uma harmonia dentro da casa, a Bíblia mesmo fala, quando você tem 2 ou 3 juntos ali, né, você tem uma comunhão, e essa comunhão você faz uma oração, né? Aí não tem comunhão. Se eu quero, a minha esposa não quer, minha filha não quer, então são 3 ali, 2 já fala que já não tem harmonia, já vai dar merda, né? Então isso é uma sabedoria que a gente tem que levar, né? Para as coisas dar certo, às vezes você tem que ter uma união, né? As pessoas têm que concordar com as coisas. É um princípio bíblico muito interessante. Então primeiro já começa por aí, então a chance já é 0. E depois entra para uma questão da própria empresa, né? A empresa precisa muito de mim, né? Eu estava falando nesse nosso bate-papo. A gente tem várias dificuldades, né? E se eu tiver que, eventualmente, sendo eleito, né, ir para um outro ramo, não dá para você fazer algo bem feito fazendo de forma dividida, entende? Então, eu acho que a população ia ficar muito prejudicada com isso. Você quer focar na sua empresa? Porque a minha empresa, a empresa é o que eu acredito, é o que eu, né, e sonho e tal. Então, assim, tem essa questão empresarial também, não dá para ficar dividido. Dá para fazer, por exemplo, o Zema. O Zema conseguiu uma carreira empresarial, fez uma carreira empresarial importante, foi um grande empresário. Chegou um momento, talvez, ele colocou para outras pessoas administrarem e foi fazer o trabalho dele como governador, ok? Então não é o meu momento. Meu momento agora, eu tenho 48 anos de idade, meu momento é full time na questão da empresa, né? Então eu espero chegar aí até 60, 65 anos à frente da empresa, desenvolvendo, já está com o mercado internacional e tal. Quem sabe aí, com a minha esposa e minha filha pensando um pouco diferente, né? E eu já me afastando da questão empresarial, daqui uns 20 anos, pensar numa situação de ser candidato a alguma coisa, né? Se a população também assim desejar. Mas eu não pretendo, não é minha ideia. A gente tinha até se cogitando isso aqui internamente, algumas questões nesse sentido, mas a gente viu que não é isso que a gente quer, não é esse. E peço a Deus que abençoe, né? Dê juízo,
para quem está lá na frente da prefeitura, quem está na Câmara, principalmente aqui de Neves também, Deus fala para a gente orar pelas lideranças, né, pelas autoridades, né? E as autoridades precisam também, se elas tivessem pelo menos um mínimo de entendimento bíblico com relação a isso, elas não faziam o que elas fazem, entendeu? Elas têm uma responsabilidade também muito grande, né? Em relação aos... Pô, a gente falou muito de empreendedorismo, então agora eu vou um pouco pessoal. Qual que é o hobby do... Hobby? Cara, ó, eu gosto de andar de carro, eu tive, né, com essas questões minhas, né, de ganhar um pouco de dinheiro, eu comprei um Porsche e o trem acelera, né? Pouquinho. E aí o negócio acelera, é bom, eu gosto de acelerar, mas assim, Gosta da dentro adrenalina? de parâmetros que dá para fazer, onde que a gente consegue, apesar que hoje nós temos 110 de limite de velocidade em muitos locais, né? Infelizmente eu acabo ultrapassando em alguns pontos, reconheço e confesso isso. Mas eu tenho também lá um empreendimento lá em Petrópolis, né, que é um rancho e lá tem muita estrada de terra, então eu tenho um carrinho que a gente anda nas estradas lá de terra, então eu gosto demais também. Eu sou um cara que gosto muito de academia, então eu gosto de malhar, gosto de academia e gosto também de filmes. Sou um cara que, poxa, sento ali, quero ver Devia ter perguntado qual que é o então. filme favorito, né? Tem. Esses dias atrás eu tava com meu pai lá em casa e tava no Rambo. Na série dos Rambos lá com meu pai. Nossa, lembrei do meu sogro. Meu pai ama Rambo. Também todos os Rambos eu fui assistir com o papai. Mas eu falo assim, para dar conta realmente, o empreendedor, e voltando no assunto, ele tem que ter válvula de escape, tá entendendo? Ele tem que ter a possibilidade de ter válvula de escape. Ele tem que ter outras questões que dão prazer, mas estou falando assim, eu não sou uma pessoa de beber, eu não sou uma pessoa né, que tem esses hábitos assim, mas sou uma pessoa mais reservada, entendeu? Eu não gosto muito da agitação. Quando você fala que o negócio tá agitado demais, estou falando de agitação que eu falo de pessoas. Me identifico. Você pega, por exemplo, uma pessoa foi carnaval, festa, muita gente reunida, não sei o que mais. Eu vou casar agora no religioso, né? Com a Maria. A gente casou já deve ter um tempo, no civil, então nós vamos casar. Então essa festa agora tem 500 convidados. Isso é agora em maio. Aí eu já estou me imaginando nessa festa. Eu vou ter 500 convidados. Abraçar todo mundo. Não, assim, são pessoas queridas, né? Então, assim, aí é uma exceção à regra. É uma exceção à regra. Não é uma situação que eu gosto de estar sempre. Você me fala assim, se pela questão nossa, até econômica, social e tal, a gente teria festa... Você acha que é por causa do TDAH? Eu acho que é um pouco, talvez. Me cansa muito, cara. Eu fico muito cansado. TDAH. Cara, não me cansa Deslocado, muito. fica muito deslocado. Eu fico, por exemplo, shopping também, eu sempre tive muita dificuldade no shopping também, muita dificuldade, é muito estímulo para mim, né? Então, assim, mas isso também foi tratando, né, gente? Eu tenho 8 anos de terapia, 8 anos de sessões de psicologia toda semana, né? Que não é brinquedo também, entende? Então, assim, o TDAH também tem as questões, né? Que, enfim, tem hora que quando precisa tem que tratar. Mas a dica mesmo na questão do empreendedorismo é que o empresário também ele procure ter essas válvulas de escape, né? O lazer. O lazer, o entretenimento, o relaxamento. Eu acho que tudo isso também faz parte, porque senão não dá conta não, né? Então, é muito desafiador. Foi muito bom. Eu acho que é tudo, né? Não, Se eu deixar, tinha a gente uma fala. pergunta só. Então faça. Essa vai ser a final, tá Então bom? faça, já vem ela. Como você enxerga o papel da tecnologia na evolução das práticas de reabilitação? Olha, o que a gente tem visto hoje de tecnologia, né, é muito interessante. Tá? Eu acho que a gente tem acompanhado aí a inteligência artificial, né? Hoje, por exemplo, ela é muito interessante na questão de construções de narrativas, né, de novas narrativas. Você faz um livro com inteligência artificial, você faz o desenho do livro com a inteligência artificial, você faz toda a parte de, sei lá, tecnológica do livro, se tiver alguma outra questão ali envolvida, né, que você queira fazer uma interação com a questão tecnológica, você joga esse livro dentro de um dispositivo, de um display, conta-se uma história, faz uma animação, você faz tudo em inteligência artificial. Então, assim, isso hoje nos ajuda muito,
principalmente no processo de habilitação dessa criança. Preparar essa criança para ter um desenvolvimento dentro das suas habilidades básicas, né? Porque a grande função da criança é o brincar. A criança, ela brinca e aí você tem as fases do brincar. E é uma função da criança, ela precisa brincar, né? Ela precisa evoluir. Não é um brincar simplesmente sensório-motor. A gente espera um brincar mais sofisticado, um brincar com regras, um brincar com interação social, um brincar com comunicação. Isso é um brincar muito mais elaborado. É isso que a gente espera da criança. E para isso, eventualmente, você precisa de lançar mão de tecnologias, né? É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao uso de telas na infância. Até 2 anos, a gente recomenda não usar tela em criança, não passar para a criancinha um celular de forma alguma. A partir de 2 para frente. Dica também, outra dica. Evitar ao máximo, né, o uso de tela até os 2 primeiros anos. Depois, de 2 até 4, mais ou menos, você já libera um pouquinho, 1 hora só por dia. Mas mesmo assim, você evita muito mudar de tela. Esse que parece que é um dos grandes problemas é quando você libera o dedinho lá e a criança já vai mudando de tela. O hiperestímulo. É muito estímulo, é diferente do que a criança ficar ali acompanhando o roteiro de um desenho. Igual a gente fazia antigamente. A gente ia, na minha época, era o He-Man e a She-Ra. E ficava aquilo ali por muito tempo. A gente ficava lá, né? Aquele tempão ali, tinha uma história, tinha uma narrativa, tinha o vilão, tinha o mocinho, você aprendia algo com aquilo e tal. Tudo bem. Agora não. Você não tem esse tempo para isso. É muito rápido. Você está numa coisa, já muda, vídeo de 30 segundos hoje tem dominado muito, né, a tecnologia. E o nosso cérebro não dá conta. Esse que é o problema. O nosso cérebro não está preparado para isso. O pessoal fala assim... O adulto também ele é abatido por isso. A gente está muito hiperativo hoje por causa disso. Eu quero ver o seguinte, dá uma pane hoje, geral, né, nos sistemas de rede social para você ver. As pessoas vão começar a surtar. Acredito. De tão dependente. Não é, ué. Já estão assustando com o acesso muito rápido das coisas. Entendeu? Isso, o cérebro está muito dependente disso. Tá entendendo? Esse é o nosso mal, é o mal do cérebro. Você então vê isso como um vício, está se tornando um vício e muito problema. Eu vejo isso como muito problema, né? Faz um teste. Deixa de usar durante o dia todo isso. E vê se isso vai te incomodar ou não. Entende? Porque se começa a te incomodar, já é transtorno. Transtorno é tudo aquilo que traz prejuízo. Já passa a ser um transtorno. Está precisando dar um jeito. Entendeu? Por quê? Porque até então a nossa vida, né, não tinha isso. Então a gente fazia um tanto de coisa legal, interagia, comunicava, brincava e tal. E ninguém nunca precisou disso. Chega agora, a gente fica refém a esse aparelhinho ali, né? E você vive e depende totalmente dele, passou a ter problema. Se você não consegue passar 4, 5 horas longe de um celular, você começa a se preocupar, porque imagina dando uma pane nisso. Né? Isso é um mal do século. Já estou preocupado. Não, se der uma pane, imagina se dá uma pane, sair tudo do ar, ninguém conseguir entrar mais e tal, e você não ter o acesso à rede social, você ficar sem WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, não sei o que mais. Tá entendendo? Isso é preocupante. Né? Porque isso não depende da gente. Pode dar uma pane, né? E muitas pessoas aí vão ter dificuldade com relação a isso. Ou se ficar 2 dias sem acesso à rede, infelizmente você vai ver o problema que vai dar. Às vezes quando o WhatsApp cai, né, por algumas horinhas, já começa no Twitter Todo bombar mundo lá, percebe. caiu, e tipo, fica muito, né, alvoroçado todo mundo, porque em um aplicativo só, né? Tô falando do WhatsApp, imagina se cai todos, né? Mas é assim, só interessante, tempos também, nós estamos nos finais dos tempos. Estamos no final dos tempos, né? Então, se você for ver, isso aí é o que vai acontecer mesmo. Você vai ter uma dominação da raça humana, muito provavelmente feita por uma inteligência artificial, que não é um ser criado por Deus, um ser humano, é um ser artificial. Né? Não, tô falando, não é, mas não é isso, mas assim, mas eu falo assim, você não é o criador, esse é o pai do criador. Mas eu falo assim, não é, mas eu falo assim,
Na verdade, as pessoas que têm um conhecimento também bíblico e tá, né, um pouco, né, que lê, que estuda, que vai vendo que é mais ou menos por aí, ué. Tá entendendo? Não tem pra onde não, correr, de verdade, né? Hoje você tá vendo aí, as pessoas estão sendo marcadas hoje. Tem pessoas hoje na China fazendo compra porque já tá com chip implantado na mão. Tá entendendo? Então, assim, isso já tá aí. Isso já tá aí. E você Já tá querendo ir pra China. Não, mas eu falo assim, não, mas eu falo assim, a questão não é essa, a questão é que você tem que entender de outras tecnologias que podem te ajudar e tal. Isso é inevitável, mas eu quero dizer o seguinte, olha só como é que nós estamos andando. Você pega, por exemplo, o que Deus fez é um homem e a mulher. Agora nós estamos tendo uma inteligência artificial que daqui a pouquinho essa inteligência é ela que vai controlar tudo. As pessoas hoje, elas Na verdade, estão tendo muito do liberdade. raciocínio. Não, aqui, você pega hoje, você sai na rua hoje, no carnaval, por exemplo, de Belo Horizonte, o pessoal que saiu e tal, todo mundo lá estava sendo, seu rosto sendo captado, entendeu? Identificando quem que é a pessoa, o que que a pessoa faz, que não sei o que mais e Esse dia tal. o povo estava Reconhecimento facial. vendendo A íris. cor, íris. Íris. Não, calma. A leitura da córnea. Ah, sim. Aí O povo tava escaneava e vendia Compra R$200. numa empresa aí de tecnologia em São Paulo. E Então, fila. Pois virando. mas assim, esse não é o tema de hoje, mas eu falo assim, vocês estavam falando de tecnologia, a gente também tem um outro lado da tecnologia, que é o lado obscuro, que é o Sim. lado sombrio do negócio, que é um negócio nesse sentido também. Mas é importante, porque Jesus vem nessa situação também, né? Sim, Entendeu? da tecnologia E tem que seria evoluir, né? multiplicada. Infelizmente, a evolução ela tem que acontecer de uma forma ou de outra. Até para Jesus vir, né? Isso. Tá entendendo? Até para que a Bíblia fala que o nome de Jesus tem que ser falado em todos os cantos da terra, Você é tá melhor do que uma rede social para poder patrocinadas. falar, né? Ah, A gente vai finalizar agradecendo primeiramente o Renato Lopes por conceder essa entrevista, né? Obrigado, gente. Eu gostei bem. Gostou? Gostou? Aí. achou a gente entediante, não? Não, de aqui o que não tem é tédio. Eu gostaria de agradecer algumas empresas, né, que Sim. conseguiram fechar acordo conosco com a Neves Famosinhas, que são a Suéter Ateliê Uniformes, Mobiliadora Bitarães, Açaí do Bão, Hotel Neves Plaza, Fra Empreendimentos Imobiliários, Sinha Burger, Nuances Estúdio de Dança e a Lavanderia Sevilha. Muito obrigada, viu, pessoal, pela parceria. E se você quiser, né, fazer parte dessas parcerias, entre em contato lá no nosso direct ou então no nosso WhatsApp. Vai ter o QR Code, vai pôr? QR Code? QR Code no cantinho. Eu vou colocar o QR Code no cantinho também. E na descrição também do vídeo, no YouTube, terá todo o detalhamento também, tá, pessoal? Renato, Tá muito agradecer legal, bem demais, organizado, demais mesmo a sua empreendedores. presença. A gente conseguiu ter um papo legal aqui, a gente conseguiu ver, né, quem é o Renato, né, esse cara, como é que é louco, né, que gosta, que os outros falam que é louco, a gente viu que não tá mais são do que muitos, né, e a gente tem que entender, né, que esse espaço para mostrar os empresários e as pessoas, ele tem essa função mesmo de um diálogo para a gente tirar as melhores experiências, né? E hoje foi com o Renato Loff e no próximo vai ter um próximo convidado aqui. E agradecer também a todos os espectadores, siga o canal, Se né? inscreva, Se inscreva, compartilha, por compartilha. favor, isso é muito importante. Deixe nos comentários quem que vocês gostariam de ver aqui também, né? Pra gente ter mais ou menos a noção do que vocês querem ouvir, saber de qual tipo de informação. Porque a Tá página bom? Neves Famosinha em si, ela existe há bastante tempo, né? E a gente está gerindo ela agora e levando ela também para a informação, conduzindo ela para o caminho da informação, né? Hoje nós tivemos o prazer de entrevistar o Renato Loff, que nos deu muita informação produtiva. Se as pessoas pegarem, adaptarem as suas vidas, vão ter resultados e vão conseguir romper, né? Como que é? Salvar Amém. vidas. Deus, eu acho que é assim, Deus na frente, tem que abençoar todos, que Deus abençoe o projeto de vocês nessa empreitada aqui é o Neves Famosinho. Eu acho que vocês são pessoas de coração nobre. Eu acho que o primeiro princípio é esse, né? Esse desejo de fazer o bem, isso é muito bom e eu vejo isso em vocês. A empresa está aberta, o podcast da empresa também está aberta para vocês trazerem novos convidados, né? E foi muito bacana, né? Eu acho que é um momento assim que a gente tem para falar um pouco, para lavar roupa suja, para falar de coisas que a gente ama, né? Tudo que a gente falou aqui, você pode ver que 80% foi Neves.
né? Porque a gente está realmente envolvido na cidade, o próprio nome é Neves Famosinho, quer dizer, o tamanho e a significância que é isso para vocês, né? O tanto que isso representa. Então, assim, a gente realmente quer fazer com que a cidade desenvolva, que a cidade seja ricamente abençoada, que seja próspera, que seja feliz, né, que as pessoas tenham um trabalho aqui, que as pessoas estudem muito aqui, que as pessoas, entendeu, possam ter uma ótima qualidade de vida. É isso que a gente não quer mais nada. É isso, né? Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Ribeirão das Neves, muito. Abençoe a liderança, abençoe os políticos, coloca juízo na cabeça deles, sabe? Coloca discernimento, coloca sabedoria, sabe? Coloca inteligência, sabe? Eu acho que a gente tem também esse papel, né? Tá aí com um novo mandato, tá entrando o Túlio agora, tá entrando novos vereadores também. Então, assim, isso tudo é importante. Daqui 2 anos, ano que vem, nós temos aí que eleger, né, pessoas para deputado estadual e federal. E é extremamente importante eleger alguém de Neves. Extremamente importante. O Juninho tá nessa, provavelmente deve ser eleito, sabe? Ele deve estar aí. O Juninho teve 108 mil votos e transferiu para Túlio. Então, talvez ele é um cara interessante para Neves, entende? Eu tenho meus problemas que eu não concordo com o Juninho, e muitos problemas que eu não concordo. Mas talvez ele é o melhor cara que possa nos representar, sabe? Em Neves, mas fazendo a coisa certa. Porque, eventualmente, ganhando, ele vai saber que eu vou estar na cola dele para fazer as coisas certas. Mas, assim, da minha parte, gente, não tem... Olha, se a pessoa fizer a coisa certa, quiser que Neves desenvolva, eu tô com ela. Sem problema nenhum. Eu tenho essas questões todas, até eu falei mais vezes a questão do Juninho aqui. O Juninho foi prefeito, ele nunca veio aqui na empresa. Tá entendendo? Conheceu o nosso trabalho. Por isso que a gente fica extremamente chateado com um tanto de coisa. Começa a ver coisas erradas, a gente sabe que isso está errado, a gente tem que denunciar e tal. Mas Neves precisa do representante, tá entendendo? Neves precisa de alguém lá. Infelizmente o Vitório, o que o Vitório está fazendo para Neves? Até agora eu não vi nada. Talvez se ele fez até me ajuda, me fala, né? Não, fez alguma coisa bacana para Neves e tal, porque até agora eu não vi. Tá na hora de mostrar serviço, tá na hora de fazer com que ele foi eleito para isso, né, para trazer coisas boas para Neves. Até agora não veio, né? Então, assim, claro que tem outros candidatos também que estão vindo aí, que de repente, né, a população vai achar que é interessante, mas tentem valorizar a prata da casa. Eu acho que essa que é a mensagem que eu quero deixar, né? Valorizem a prata da casa, né? Pessoas aí que têm interesse em ser candidato a deputado estadual, federal, que é do município, que tem chance. Eu acho que está na hora do município se abraçar, independentemente das diferenças, né, se abraçar, estar junto, para fazer com que a gente tenha realmente representantes lá que ajudem a cidade. Eu estou decepcionado com o Vitório. Votei no Vitório e até hoje não vi nada assim palpável do Vitório para Neves que eu achei que foi interessante. Tem mais aí, talvez 1 ano e 8 meses, não sei, para fazer, né? Então tá na hora, 1 ano e 10 meses, tá na hora de fazer, né? Tá na hora de fazer, né? Para valer a pena. Isso, então, galera. Pessoal, tchauzinho pra vocês. Um abraço. Tchau, tchau.